Então, Eclesiastes capítulo 3, para quem não está aqui desde o começo da nossa exposição do livro de Eclesiastes, todo domingo, a gente está estudando um pouquinho do livro, desse livro grandioso, maravilhoso. A gente tem algumas verdades que são importantes para você adentrar o livro de Eclesiastes. Primeira verdade, o livro de Eclesiastes tem 3 partes. Na primeira parte, o autor fala, na terceira pessoa, fala a respeito de um homem que ele denomina de mestre. Ele, então, mostra para a gente qual é a síntese do ensino desse mestre. Esse mestre tem como base do seu ensino a ideia de que o mundo não tem sentido, que tudo é vaidade de vaidade, e que não há proveito em muitas coisas. Trabalho, uma série de coisas, a sabedoria, não há proveito nessas coisas, porque você, através dela, não consegue encontrar o sentido da vida. Esse mestre, que não é o autor de Eclesiastes, ele toma todas as coisas debaixo do sol, ou seja, ele analisa todos os seus julgamentos, todas as suas análises que ele faz e conclusões que ele tira são baseadas naquilo que ele vê, naquilo que ele percebe, naquilo que ele sente. Então, a base da busca desse homem é ele mesmo. Esse não é o autor de Eclesiastes, esse é o mestre que o autor de Eclesiastes cita no livro. Aí vem a segunda parte do livro, que vem do capítulo 1, versículo 12 em diante, quando aí você tem as palavras do mestre. As palavras do mestre estão do capítulo 1, versículo 12, até o final. Quando chegamos no final do capítulo 12, o autor, então, retoma a palavra e faz uma crítica a esse mestre. Uma das críticas que ele faz a esse mestre é que as palavras do mestre são palavras duras, são palavras que ferem a alma, são palavras que machucam a gente. Então é importante, ao ler o livro de Eclesiastes, entender que no meio do livro você encontra o mestre falando e que essas palavras são muito duras e não são edificantes para a gente. Mas é importante entender o que o mestre diz, porque esse mestre, que o autor de Eclesiastes questiona e até critica, ele, na sua análise, pode muito bem nos ensinar muitas coisas. Inclusive, por exemplo, qual é o resultado de alguém que se propõe a viver pensando em observar somente aquilo que ele consegue ver, concluir a vida a partir daquilo que ele consegue observar. Que conclusões alguém pode tirar a partir de si mesmo? Bem, eu vou, então, esquecer que existe a palavra de Deus, esquecer que existe Deus, ou então nem acreditar em Deus, ou acreditar num Deus distante, um tipo de deísta, e aí eu vou analisar a vida a partir de mim mesmo. O que nós encontramos de conclusão? A conclusão desse homem a conclusão vai ser a seguinte: você não vai encontrar sentido. O mestre procurou sentido em várias coisas. Ele procurou sentido nos sentidos, né, nos prazeres sensitivos, ele procurou aí, não encontrou. Ele bebeu, ele teve várias mulheres, ele foi muito rico, ele não negou nada a ele mesmo, ele teve acesso à arte, a tudo. Construiu muitas coisas, nada, zero. Ele não encontrou sentido na sabedoria, ele procurou ser sábio, mas ele vai chegar à conclusão de que a sabedoria só traz dor, porque ela leva a gente a conhecer muitas coisas e leva a gente a sofrer cada vez mais. Ele conclui que as pessoas, na verdade, não mudam nada, que reis caem, reis sobem, um substitui o outro, e as coisas não mudam. Então, no final das contas, esse mestre ele é perigoso porque ele traz para a gente uma mensagem assim, cética da vida. E a gente quer ler o mestre e contrapor o mestre com aquilo que o autor de Eclesiastes nos diz. E qual é a síntese do autor de Eclesiastes da vida? A suma de tudo é temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque um dia estaremos diante dele para prestar conta de tudo que tivermos feito aqui. Essa é a síntese do livro. Mas essa não é a teologia do mestre. E fica bem claro na leitura. Se você percebeu bem a leitura, ele vai dizer que o final da gente, ele não sabe nem o que vai acontecer no futuro. Mas o autor de Eclesiastes sabe o que vai acontecer no futuro. Vamos lá, então. Capítulo 3, versículo 16 do livro de Eclesiastes. Ele vai dizer assim, versículo 16: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Então, a impiedade está em todos os lugares. Mas o que chama a atenção do mestre aqui é o seguinte:
é que a palavra lugar aparece aí, obrigado, amor. Ela aparece em destaque aí 2 vezes. E o ponto do autor é o seguinte: há um lugar e que a gente deveria esperar que ali você encontrasse justiça. Talvez o autor está pensando num tribunal, num lugar onde a justiça é feita. E ele está dizendo, eu observo a vida e eu observo que nos lugares onde você deveria encontrar justiça, o que você encontra lá? Impiedade, injustiça. E essa é uma percepção do autor, que é uma percepção nossa, e o que a gente percebe aqui é que o autor está muito afinado com a gente, né? E que ele não escreveu esse livro nesses dias de Brasil, mas ele escreveu há muitos anos atrás, e que a realidade dele parece muito com a nossa realidade. Aquele lugar onde você acha que vai encontrar justiça, você encontra manuseio das leis. Naquele lugar onde você queria encontrar justiça, você encontra manipulação de regras. Você não encontra justiça, você encontra impiedade lá. Essa é a forma que ele observa o mundo e o que ele vê é isso, injustiça. Aqui fica claro, até ontem eu estava conversando com o Bismarck, ele estava com o pastor, mas assim, será que não foi Salomão que escreveu? Seria muito estranho se fosse Salomão estivesse escrevendo esse versículo aqui. Por quê? Porque ele estava falando mal dele mesmo. Porque o rei de Israel, cabia ao rei de Israel, você encontrar, o rei de Israel ele era tanto juiz político como juiz legal. Então ele estaria nas grandes decisões, ele estaria envolvido. A gente vê, inclusive, Salomão tomando decisões com respeito a quem fica com a criança. Então, se ele está dizendo assim, no lugar que deveria haver justiça, há impiedade, estranho Salomão está dizendo assim, no meu reino, o lugar da justiça tem impiedade. É muito estranho isso. Enfim, aqui fica bem claro que, na primeira parte, eu falei isso para vocês na pregação, que a partir do capítulo 1, versículo 12, ele começa a tomar a pessoa de Salomão, o mestre, né, como se fosse uma pessoa literária. Mas aqui ele abandona a Salomão. Aqui ele não está mais tomando emprestado a figura de Salomão. Versículo 16, então, ele vai dizer a impiedade em todos os lugares. E a gente, em muitos momentos, nós encontramos-nos assim, muito próximos do mestre, né? Porque você não precisa realmente ter uma vida muito prolongada, assim, né? ter uma experiência de vida, para você ter sido objeto de injustiça. Né? Se você for, por exemplo, o jardim, como é que chama hoje o colégio? No meu tempo era jardim de infância, hoje em dia é o quê, Patrícia? É o infantil. Eu acho que a mudança foi boa, porque de jardim o infantil não tem nada. Está mais para campo de guerra do que para jardim. E você encontra no jardim, que não é jardim, você encontra o que ali? Muita injustiça. Né? Estava lendo um dia os contos do Monteiro Lobato, ele vai dizer assim, você não tem ideia do que significa um brinquedo para uma criança. Ele fala, né? Qual o valor do brinquedo para uma criança? Eu me lembrei do Marquinhos, que esqueceu um carro dele uma vez na parada de ônibus. Lembrei de você, Marquinhos. Como deve ter sido, assim, doloroso, o cara deixar o carro dele na parada de ônibus, é um negócio. Você tomar um brinquedo de uma criança, isso acontece no jardim de infância. Você não precisa ter 7, 10, 20 anos para poder experimentar a injustiça do mundo. A injustiça realmente está em lugares que não deveria existir. Na escola, na igreja, no tribunal, na delegacia. Nos lugares onde você deveria encontrar a justiça, você encontra impiedade. Então nós dizemos para o Correlet, é verdade isso aqui. O que você está vendo, nós também estamos vendo. Nós não concordamos com as suas conclusões. E também como você lê o mundo a partir de você mesmo. Observa, ele vai dizer aqui, e parece que ele está andando com o Senhor aqui no versículo 17, fiquem pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos. Aí você para aqui no versículo 17, pode dizer, então ele colocou Deus na parada, Deus vai julgar a ambos. Só que, entenda uma coisa, o mestre aqui, que não é o autor de Eclesiastes, quando ele diz isso, perceba que o conceito dele de julgar não é o conceito do autor de Eclesiastes de julgar. O conceito de Eclesiastes de julgar, lá no final do capítulo 12, a gente vai voltar para lá de novo, é um conceito de que um dia eu estarei diante do meu Deus para prestar contas. Haverá o dia do julgamento. Haverá um dia em que nós estaremos diante do nosso Criador, para então dar contas daquilo que nós recebemos.
Mas não é isso que ele está pensando. Por que eu sei que não é isso que ele está pensando? Porque lá na frente ele vai dizer que nós não sabemos o que vai acontecer depois da morte. Então, eu percebo que esse mestre pode, inclusive, estar sendo irônico aqui, quando ele fala que Deus vai julgar. Olha a expressão que ele usa depois, que ele fala que Deus vai julgar. Pois há tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Isso lembra o quê, para você? A pregação passada, quando ele fala que há um propósito para tudo, debaixo do sol, e que isso para ele é o quê? É um fato, aliás, é um fardo muito pesado que Deus colocou sobre os homens, sem dar aos homens a devida explicação. Então, eu não me iludo com essa declaração dele de que Deus vai julgar todas as coisas, todo mundo, o ímpio, porque o conceito desse homem de julgamento não é o conceito de eternidade de julgamento. Um conceito de julgamento pós-morte. No decorrer da leitura, você deve ter percebido que ele vai dizer que nós não sabemos o que acontece depois do que a gente morre. Inclusive julgamento. Continua aí. Fiquei pensando, ele vai dizer, né, tal. Versículo 18. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. E aí ele começa a fazer uma comparação entre o homem e os animais. Sim, existe um elemento comum entre homens e animais. Ele vai falar aqui, e lembra que para o autor de Eclesiastes, a morte é um elemento de grande importância para ele. É definidor para ele o morrer. Mas para o cristão não é. Para o autor de Eclesiastes, a morte define todas as coisas. Ele muitas vezes chega a julgamentos baseados único e exclusivamente na morte. E não é o nosso caso, porque nós não acreditamos que a morte acaba, na morte todas as coisas acabam. E nós não somos ignorantes do que acontece depois da morte. E os santos do Antigo Testamento também não eram ignorantes com respeito a isso. Os salmistas falam que o Senhor não vai me abandonar na tumba. Então você tem claramente a percepção de que existe uma vida após morte. Há conceito de ressurreição no Antigo Testamento, é só você ler o livro de Daniel. Então os santos do Antigo Testamento sabiam, tinham consciência da vida após morte. Quando Davi perde o seu filho, o que ele diz na oração dele? Eu vou me encontrar com ele. Então, Davi não era ignorante com respeito àquilo que acontece depois da morte. Já esse cara aqui, ele vai igualar o homem aos animais, porque ambos morrem. Olha o que ele vai dizer. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. E diante dessa relação que ele observou, bem, o homem morre, o animal morre. Passo pela rua e vejo um cachorro morto, também vejo um homem morto, então percebo qual é a conclusão que esse homem... E a gente pode observar a mesma coisa que ele está observando. O homem morre e o animal morre. A gente observa também a mesma coisa que ele observou. Mas a conclusão que ele tira diante disso qual é? Nada faz sentido. Versículo 19 ainda, né? Agora o 20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó retornarão. E é verdade. Mas se você parar no pó, se você parar ali, não dá. Nós vamos voltar ao pó, nós vamos morrer. Essa é uma realidade que poucos gostam de encarar, né? A realidade da morte. A realidade, inclusive, às vezes o que me deixa assim um pouco pensativo com respeito à morte, não é nem só a realidade da morte, às vezes é a forma como as pessoas morrem, né? Assim, a forma tola da morte. Vocês assistiram aquele filme A Vida é Bela? Que tem a história de um pai que está no campo de concentração, né? E ele fica fingindo que, para o filho dele, que tudo ali é uma competição.
O filho dele estava no campo de concentração, ele fica só fingindo, agora filho, eu vou para tal, ele fica marchando, fingindo, brincando com o filho dele, mas ele está no campo de concentração, as pessoas estão passando fome, e tudo para ele ali é uma prova. Aí você assiste o filme, você vai ficando tocado pelo filme, e eu vou logo dizer, logo no final do filme, não estou nem aí, se você não assistiu o filme, eu vou dizer logo no final, spoiler total aqui. Aí, o que acontece no final do filme é que ele morre de uma forma tola. Não é só porque ele morreu. Você, pelo filme, você esperava assim, uma morte assim mais... Mas o próprio Fellini, eu acho que é Fellini, o nome dele, não lembro mais agora, que é o diretor e o ator do filme, ele propositalmente fez daquele jeito, uma morte assim. E diante de algumas pessoas que morrem, às vezes, porque deram um passo a mais na via, não é morte tola? Mortes tolas. Os animais morrem, os homens morrem, diante disso, o autor conclui, nada faz sentido. Não é a nossa conclusão, daqui a pouco a gente vai falar um pouco contra essa perspectiva, mas ele vai dizer assim, ó, versículo 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? A pergunta dele exige uma resposta. Qual é a resposta? Você não suspeitou da resposta aqui? Quem pode dizer? Só Deus ou ninguém. Porque ele vai dizer. Por isso, concluí. Concluí o quê? Baseado nessa ideia de que eu não sei, né? O que vai acontecer? Que nada há melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Aquilo que a gente tem trabalhado na última pregação também. Qual é a conclusão dele sempre? Já que a vida não faz sentido, já que é tudo isso aqui mesmo, e que o gato morre assim como o nosso filho pode morrer, assim como a nossa mãe morre, assim como um gato ou um cachorro morre, então vamos trabalhar aqui com pequenos prazeres na nossa vida. E ele já fez essa conclusão em outro momento. Já fez isso? Vamos aproveitar o que a gente tem aqui mesmo e pronto. Isso é. Pequenos prazeres, prazeres pontuais na nossa vida. Somente isso mesmo. Olha o que ele vai dizer. Então, se eu concluo a minha pergunta no versículo 21, quem pode dizer se o fôlego do homem vai para cima e do animal para baixo? Se ele achasse que realmente era Deus que era a resposta, ele não teria colocado essa conclusão aqui. Ele teria dito, então vamos ter que saber como viver direito. E não somente ficar se agarrando a pequenos momentos de prazer. E ele continua. Ele fecha com a mesma pergunta do versículo 21. Quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Há, por parte desse autor, desse mestre, e você pode continuar lendo, que ele vai repetir isso várias vezes, em alguns momentos, a ideia de que nós não sabemos nada com respeito àquilo que acontece depois que a pessoa morre. Mas não é isso que nós encontramos nos santos do Antigo Testamento e também não encontramos no próprio livro de Eclesiastes. Vamos lá para o final de Eclesiastes para ouvir o que o autor de Eclesiastes diz de tudo isso. A gente já viu, mas vê de novo. Porque hoje eu descobri que achava que todo mundo tinha decorado Gálatas 2,16 do Retiro e ninguém decorou, então eu tenho razão para poder ler isso aqui todo domingo até você decorar. Não é isso, irmãos? Eclesiastes 12, ele vai dizer assim, capítulo 12, versículo 13. Agora, já que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. O que é temer a Deus? Render-se a Deus, adorar a Deus, reconhecer Deus em sua grandeza, em sua santidade, em seu amor, em sua triunidade, em sua grandiosidade, majestade, aquilo como Ele mesmo se revela. Tema a Deus, adore a Deus, prostre-se diante do Senhor, obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Um dia estaremos diante do nosso Criador. Portanto, importa sim como eu me comporto?
Claro, diferente do Coelho, diferente do mestre, que ele vai dizer, uma vez que eu não sei o que vai acontecer, quem é que sabe? Quem é que sabe? Então, vamos aproveitar as coisas. Lembra que esse mesmo mestre disse para ele mesmo, eu não neguei nada que meus olhos desejaram. E a gente sabe pelas Escrituras que nós não podemos dizer não, sim, sempre para os nossos olhos e para o nosso coração. A proposta desse mestre é a seguinte, uma vez que nós não sabemos dessas coisas, vamos aproveitar o que podemos aproveitar. Parece que o Coelho é brasileiro. Não parece? Tem hora que parece que o Brasil foi fundado pelo mestre aqui que está sendo citado em Eclesiastes. Porque o mestre de Eclesiastes está dizendo, vamos curtir a vida. Quando chegar na sexta-feira, você vai curtir. Porque o que você tem só é sexta e o sábado e o domingo. O domingo é deprê, mas ainda dá para conseguir um pouquinho ainda. Porque segunda-feira é chato pra caramba, porque é dia de trabalho. Curtir os pequenos momentos. Pequenos momentos de alegria. Quando você vai para os Salmos, quando você vai, por exemplo, para... Hoje a gente leu várias vezes aqui o Salmo 119, né? O salmista dizendo, a tua lei é o meu prazer, eu tenho um prazer na tua lei, eu me delicio em tua lei. Você encontra um outro tom. É uma outra realidade. Quando você encontra Davi louvando ao Senhor, inclusive pelas dores que ele tem. Quando você encontra Davi dizendo que, perdendo seu filho, porque foi fruto de uma sexualidade equivocada, Deus o puniu por isso, perdendo seu filho, ele diz, um dia eu vou encontrar com meu filho. Como é que ele pode dizer isso? Porque ele sabe. O Coelho, então, esse mestre aqui, que fala tudo o que ele falou aqui, é um homem que chega a essas conclusões exatamente por um motivo. Ele chega às conclusões sempre baseado nele e somente nele. Se você que está aqui essa noite resolver avaliar a vida baseado naquilo que você vê, pode ser que você chegue às mesmas conclusões desse mestre. Mas nas aplicações eu quero mostrar como essas conclusões são absurdas e não dá para viver dessa forma. Ok? Então, uma vez compreendido o texto, espero que vocês tenham compreendido, né, o texto, vamos aqui para algumas aplicações. Trouxe poucas aplicações, muitas não. Primeira aplicação é o seguinte, quando nós olhamos a vida debaixo do sol, como o Coelho faz, como o mestre faz, realmente a tendência é que nós vamos nos igualar aos animais. Né? Eu citei aqui uma vez um filósofo chamado Peter Singer, que ele disse o seguinte, qual é a base que você tem para dizer que você é melhor do que um cachorro? Ou do que o Aedes aegypti, que é o animal que está na moda agora, né? O cara está na moda, tá em todas as reportagens, todo dia o cara está em todas as revistas e tal. A Caras, inclusive, ele está na Caras. Então, o que faz você de melhor do que uma vaca? O Peter Singer diz o seguinte, essa ideia de que o homem é superior ao animal é uma ideia judaico-cristã. Isso é coisa de Bíblia. Isso não é coisa de cientista, não, que esquece a Bíblia. E o Peter Singer, igual ao Coelho, aqui, igual ao mestre, observando a vida debaixo do sol, ignorando a providência amorosa, as revelações de Deus, conclui do mesmo jeito. Você não é melhor do que o animal, filho. Você morre, o animal morre. Só que nas Escrituras, nós encontramos um tom completamente diferente. Primeiro, na hora de criar, Deus, em sua criação, colocou o homem e disse o quê? Esse aqui tem a minha imagem e a minha semelhança. Coisa que ele não colocou em nenhum cachorro, em nenhum cavalo. Por mais que você goste muito de animais, eles não têm a imagem de Deus. Eles não refletem a Deus como o ser humano reflete. Outra coisa, quando você começa a estudar os evangelhos, tem um momento do Sermão do Monte que Cristo diz assim, ó, observem as aves do campo, né? Elas não plantam, tal, não semeiam, contudo o vosso Pai Celeste cuida delas. E ele vai dizer o quê? Quanto mais a vocês. Quanto mais quer dizer o quê? Ora, se para um passarinho ele cuida, quanto mais, ele está querendo dizer o quê? Que nós somos em valor
mais importantes que qualquer animal. O que você percebe nas Escrituras, e você pode ler o Salmo 8 depois, quando ele vai dizer que Deus deu ao homem glória e honra, e Deus deu ao homem o poder para dominar a terra. Ele não deu esse dom, esse poder para os dinossauros, para o morcego, tá entendendo? Para o cachorro, para o gato, para o rato. Para o Aedes aegypti, a gente está começando a duvidar se ele está dominando o mundo. Mas, ele não deu esse poder para nenhum outro animal. Só para o homem. O homem não é igual aos animais. O homem é superior aos animais. Foi dada ao homem a capacidade para estar sobre os animais. Então, assim, sobre os animais. Então, entenda isso, porque, e aqui eu não estou defendendo, de forma alguma, a ideia de que você não... Porque tem muita gente que diz assim, não, nós temos que defender os animais, né, não fazer nenhum tipo de experiência científica com os animais. Aí tinha aquela época que teve os beagles, lembra? Que os beagles estavam sendo usados como objeto científico. Beleza, se você não quer que os animais sejam usados para pesquisa científica, então não tome remédio, irmão. Não tem problema. Você não toma nenhum remédio. Tá? Porque na hora que você quer tomar remédio... Não, porque eu tenho aí um ibuprofeno, uma coisa? Não, não tem não. Por quê? Porque você não é contra isso. Todos os medicamentos, antes de serem colocados na boca de um ser humano, são colocados na boca de um animal. Porque a gente quer que, primeiro, se é para dar algo errado, que dê errado no animal e não no ser humano. Qual é a base disso? Nós somos mais importantes. A vida de um ser humano é muito mais importante do que a de um animal. Portanto, não era para ser notícia de jornal que um cachorro foi atropelado. Porque naquele mesmo dia, muitos seres humanos foram atropelados. E eles valem mais. O homem vale mais do que qualquer animal. Você sabe disso que você come churrasco, sanduíche, toma remédio. Ainda tem aquele pessoal que diz assim, não, eu sou vegetariano, só como plantas, que tem vida também. Então, quando você vai arrancar o coentro, você não está ouvindo, mas ele está gritando. Ele está chorando, você não está sabendo, ele está chorando. Você é mau, você puxa o coentro lá da terra dele, e ele está lá, tendo todos os seus membros partidos, a raiz dele. Nós somos superiores aos animais. Isso é judaico-cristão. Mas antes de ser judaico-cristão, está na nossa estrutura isso. Deus nos fez assim. Segunda aplicação. O mestre está certo em parte. Como eu sempre gosto de dizer isso aqui, né? Se eu vejo a vida somente com o que eu posso, né? Se eu observo a vida somente pelo que meus olhos podem contemplar, realmente, a minha conclusão só pode ser a mesma conclusão dele. Vamos aqui, né? Cada final de semana, marcar alguma coisa para a gente fazer, curtir. Pronto, só isso mesmo. A vida é isso aqui e tal. E eu percebo que tem muita gente que é assim. Mesmo que não fale isso, mas a filosofia de vida é igual à do mestre. Vive assim. Né? Cada dia, sua situação, cada semana, prazeres pequenos, projetos pequenos, coisas pequenas. Quando eu digo pequenos, são prazeres assim, sensitivos pequenos. Hoje deu para curtir hoje, deu para curtir hoje. A vida é isso. Tá? Terceiro, a corrupção, aqui no texto ele coloca que o lugar onde deveria haver justiça, há impiedade. Mas não há nenhuma surpresa para a gente ouvir isso. Na introdução eu falei isso. Realmente, esse mundo é marcado por injustiças, muitas injustiças. Mas no final, inclusive é um dos tópicos mais importantes desse texto, o elemento da injustiça nesse mundo. E é fato, cara. E pode perceber pessoas que façam pesquisa no campo de conhecimento que você tem aí, você pergunta a pessoas que tiveram que precisar de acionar a justiça, quando eu digo a justiça, ir lá no fórum, juiz, tal. Pergunte, qual o nível de
como é que chama? De aceitação e de felicidade. Estou feliz, porque eu venho agora do fórum, vai tudo resolvido. Veja isso. Não vai. Não vai. Quarta aplicação. Eu quero um pouco de atenção para você, um pouquinho mais de atenção. As duas últimas aplicações, são só 5. A quarta é a seguinte. Nós só sabemos do futuro por revelação. Só sabemos do futuro por revelação. Só sabemos quem somos por revelação. Só sabemos como tudo começou por revelação. Eu só sei as coisas mais importantes da vida por revelação. Eu só sei do futuro por revelação. Portanto, se eu observar a vida, pensa no que eu estou dizendo, se eu observar a vida somente com os meus olhos, com o que eu vi, com a minha experiência, e você pode até dizer assim, eu tenho muita experiência de vida, pastor, e pela minha experiência, a sua experiência nunca vai te dizer futuro. Nunca. Compartilhei com vocês aqui um dia desse, quarta-feira agora, falei sobre uma palestra que eu ouvi do Leandro Carnal, que ele vai dizer, ele como historiador, que às vezes ele tentava falar do futuro. Aí ele disse, rapaz, depois que a União Soviética acabou, e algum jovem aqui não sabe nem o que é a União Soviética, quando a União Soviética acabou, ele disse, pronto, agora eu não vou prever mais futuro nenhum, porque eu jamais diria que a União Soviética ia acabar. Nós, pelo nosso conhecimento aqui sensitivo, de olhar, de observar pela nossa experiência, nós não sabemos o futuro. Não adianta dizer assim, não, você acha, mas você não pode, nenhum ser humano que tenha assim a sua cabeça no lugar, pode dizer assim, o futuro vai ser assim. Liga na minha lógica de pensamento. O futuro só sei por revelação. Se eu olho debaixo do sol, então não posso falar do futuro. Eu faço igual o mestre. Quem vai falar? Ninguém sabe. Porém, não há esperança sem conhecimento do futuro. Não há esperança sem certeza do futuro. E eu continuo. E não há vida sem esperança. Se você for honesto com você mesmo e dizer assim, não, eu vou observar a vida e vai ser pela minha experiência, eu vou concluir tal coisa. Eu vou dizer para você, você não vai viver. Porque aquela frasezinha tola que algum diz assim, enquanto a vida há esperança, ela está errada. Não é enquanto a vida há esperança, só há vida porque tem esperança. Só tem esperança porque você tem algum tipo de perspectiva para onde? Para o futuro. Só se sabe do futuro por revelação. Sem revelação, irmãos, não há esperança, não há vida. Simplesmente isso. Portanto, todos aqui nessa sala, de alguma forma, todos nessa sala, idealizam algum tipo de futuro. E lutam por ele, creem nele, vivem por ele. Todos aqui, de alguma forma. Mas eu quero perguntar para você, o futuro que você tem idealizado é o futuro que tem sido revelado na Escritura? Esse é o ponto. O futuro que você tem pensado para a sua vida, você extraiu isso de onde? Das Escrituras? Ou de você mesmo? Ou de um ideal que você criou para você mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tiver conhecimento exato do futuro, você não pode ter esperança nessa vida. Minha última aplicação é a seguinte, sobre injustiça. E quanto à injustiça, a Bíblia não diz que nós somos somente vítimas da injustiça ou testemunhas da injustiça. A Bíblia também diz que nós somos autores de injustiças. Somos autores da injustiça. Nós somos praticantes da injustiça. Nós agimos dessa forma.
Vamos para Gálatas, um texto que eu quis falar com vocês hoje, capítulo 2. O texto que a gente leu no retiro. Eu quero terminar com isso. Nós somos autores de injustiças. Porém, a gente acabou de ler em Eclesiastes, capítulo 12, um dia nós estaremos diante do Senhor. E a pergunta que fica é, como é que eu vou resolver a minha injustiça diante do justo juiz? Eu gosto muito daquela cena do filme, que eu esqueci, Prova de Fogo. Quando um policial fala com outro policial, e ele pergunta assim, você sabe como, se você imagina um juiz que é justo, e você comete alguma coisa de errado, o juiz justo diante de você não vai perguntar, e aí você tipo mata alguém, mata um familiar. O justo juiz vai olhar o que você fez de errado, não o que você fez de certo. O juiz está lá para avaliar os seus erros, e não os seus acertos. O bom juiz leva em consideração o que a pessoa fez de errado. E assim é o nosso Deus. Deus levará em conta nossas obras no dia do julgamento? Com certeza. Mas elas não serão determinantes para entrar na vida eterna ou não. O coitado do mestre que está sendo criticado pelo autor de Eclesiastes, e nós devemos criticá-lo também. Esse coitado aqui está dizendo assim, vamos ver de qualquer jeito. Nós não. Nós vamos temer ao Senhor, adorar o Senhor, porque sabemos que injustiça não é algo só que a gente assiste na televisão. É algo que nós fazemos. Você é injusto com a sua esposa. Você é injusto com seu marido. Você é injusto com seus filhos. Você é injusto com a sociedade. Você fala do governo, mas você é injusto também. Você não é exemplo de cidadão, não. E geralmente quem sofre algum tipo de injustiça gosta de colocar o dedo na cara dos outros e nunca olhar para os seus próprios atos de injustiça. O exemplo que eu gosto de citar para vocês é aquele exemplo de Lucas, quando um grupo de pessoas chega para Jesus e diz assim, ó Jesus, olha, você viu lá? Pilatos derramou o sangue do sacerdote com o sangue do sacrifício, chacina, matou um monte de gente inocente. E Jesus diz o que para eles? Vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Só que eles não estavam achando que eles eram pecadores, eles estavam achando que eles eram objetos da injustiça. E Cristo lembra para aquelas pessoas, beleza, eles foram executados, eles foram mortos, beleza, mas quem foi que disse que eles não eram pecadores? Jesus lembra para aqueles homens que quem quer que morra nesse mundo não era completamente justo. Não existe esse. A Bíblia diz em Romanos 3:10 o quê? Não há nem um justo sequer. A gente botou aqui, né? Não há um sequer, nenhum de nós te procurou. Ninguém procurou a Deus, ninguém é justo. A gente tem que ter um misto de olhar e assistir um jornal onde tem pessoas morrendo, é um misto de tristeza pelo fato, mas também nunca pode ser de completa admiração. O quê? Morreu tantas... O quê? Meu querido, leia o que a Bíblia fala sobre o dilúvio. Foram bilhões mortos de uma vez. Você já viu alguma notícia assim? Morreram 6 bilhões de pessoas. Já viu alguma notícia assim? Já viu? Eu já vi na Bíblia, mas no jornal eu nunca vi. Não há um justo na terra. Então, se eu testemunho injustiça, se eu sou muitas vezes alvo da injustiça, e eu sou também autor da injustiça, como é que vai ser esse julgamento? Não vai dar para ninguém. Não vai dar para ninguém. Gálatas 2 diz, sabemos que ninguém é justificado, declarado justo, a palavra justificação aqui, Paulo não está muito interessado se essa justificação é somente agora, ou depois, ou no futuro, mas certamente ele está pensando na justificação no dia do julgamento. Está tudo certo. No dia do julgamento, ninguém será justificado. Leia aí.
pela prática da lei ou pela obra da lei, mas mediante a fé. E fé é diferente de fazer. Fé é confiar. Continua. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pela obra da lei ou pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: você viu, Senhor, quanta injustiça eu sofri? Deus vai olhar para você e dizer: eu vi, e vi que você também cometeu. Inclusive essa agora, de não reconhecer sua própria falha. Nós somos autores constantes de injustiça. No dia do julgamento, Deus vai olhar para o que nós fizemos, diz o texto bíblico. Apocalipse diz, vai ser aberto os livros. Mas a gente aprendeu aqui que esses livros não determinam a nossa eternidade. O que determina a nossa eternidade é o livro da vida. E para entrar nesse livro, você não tem que fazer nada. Para que você não receba nenhuma glória, senão somente o Senhor. E se você for honesto com você mesmo, você saberá e observará uma coisa que o Coelet, o mestre aqui, disse: vi que no lugar da justiça está a impiedade. Faltou ele completar, inclusive na minha casa, inclusive comigo. Nós somos autores da injustiça. Vamos ser honestos aqui, né? Nós estamos num lugar para isso mesmo. Somos egoístas. Avaliamos tudo a partir de nós mesmos, né? Se é tudo baseado em nós. Se alguém diz assim: ah, você viu lá, eu passei no concurso tal. Aí você diz o quê? Você não diz assim: parabéns, que bom que você passou. Você diz: e eu que passei em tal? E aí alguém diz assim para você: você viu fulano? Fulana, ela emagreceu 10 quilos. Ah, daquele jeito. Sempre a gente observa a vida à luz de nós mesmos. Isso é injusto. Isso é incorreto. Isso é ímpio. A impiedade está em todos os lugares. A pergunta que fica é: como vai ser depois que morrermos? Se alguém disser assim: ah, você não pode dizer o que vai acontecer depois da morte. Então você pergunta para essa pessoa assim: então você não sabe o que vai acontecer depois da morte? Não sei. E aí? Não, e aí eu vivo a vida de qualquer jeito. Então qual é o sentido da sua vida? Você espera pelo quê? Ah, eu espero por um trabalho melhor. Então beleza. A sua esperança está limitada a isso. A minha é maior do que a sua. O Coelet tem uma palavra que, segundo o mestre aqui, tem uma palavra que, segundo Eclesiastes, é uma palavra que machuca a gente. Alguém dizer para a gente que não há conhecimento do futuro depois da morte, isso é uma mensagem dura demais para a gente. Não dá para se viver assim. Você que é jovem, todo jovem tem o poder de não morrer, vocês sabem disso, né? O jovem tem esse poder de não morrer. Ele acha que ele não vai morrer. Ele acha que ele não vai sofrer um acidente, vai ser amputado, vai ser queimado. Ele não sabe, tudo isso aí, nada acontece com ele. Isso acontece com mais velhos. Sabe por quê? Agora, vai na internet para ver lá o número de acidentes, ver quantos jovens tem, quantos idosos tem, viu? Para você ver. O jovem tem essa perspectiva de que não vai morrer, mas você vai morrer. Nós vamos morrer. Hebreus 2 diz assim, ó: Deus morreu para nos livrar do medo da morte. Muito esquisito um crente ter medo de morrer. Muito estranho. Eu estou morrendo de medo de morrer. As testemunhas que nós temos de cristãos morrendo é bem diferente. É Pedro morrendo de cabeça para baixo, porque não queria morrer de cabeça para cima, crucificado porque não era para a glória de Deus. É Policarpo, já velhinho de idade, sendo chamado para ser queimado, e o homem dizendo assim: Policarpo, você pode desistir, cara. Não, vou morrer. É só você ler o livro dos mártires.
Aqueles homens que foram assassinados um dia desse pelo Estado Islâmico, às vezes a gente fica pensando, por que aqueles caras não reagem? O cara com a faca falando num vídeo, por que aquele cara não sai se espatifando, né? Sai assim, girando, dando uma voadora, um chute? Você vai me matar, mas eu vou morder sua mão. Não é não? Não dava não para fazer isso aí? Dava para fazer. Porque muitos daqueles, mais de 20 foram executados à beira da praia. Um tinha que estava cantando louvor na hora de morrer. Por quê? É a certeza do que vai acontecer depois. Nós não somos como o mestre, que fica perguntando, quem é que sabe? Nós sabemos, eu sei. E é isso que me dá a esperança. E se você não tem certeza disso, você não tem esperança. Se você não tem esperança, a sua vida não faz sentido nenhum. Entenda isso. Não é por suas obras, é pela obra de um. Não é pela sua obediência, é pela obediência de um. O pecado de um dominou todos nós. A obediência de um salva aqueles que se arrependem a Ele. Não é a sua obediência, não é a sua obra, é a obediência de Cristo e a obra de Cristo. Uma vez que você se rende a Cristo, fé em Cristo, aí você pode dizer, quem pode dizer o que vai acontecer depois da morte? Você pode dizer, eu vou estar com o meu Senhor. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, quando eu morrer, eu receberei um templo. Hoje eu estou num tabernáculo desse aqui, mazelado, cheio de doença, gota, pressão alta, mas um dia Deus vai dar um templo. A pergunta do Coeled, que é uma pergunta do tipo, ninguém sabe o que acontece no futuro, é respondida de capa a capa na Bíblia. Nós sabemos o que vai acontecer depois que morrermos. Paulo vai dizer, para mim o morrer é Cristo e é lucro. É incomparavelmente melhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua revelação, que vem direto aos nossos corações, e as necessidades mais profundas da nossa alma são devidamente supridas por aquilo que o Senhor nos revela. O Senhor nos revela de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E isso nos faz encaixar plenamente a nossa existência na realidade, e nós sabemos que todas as coisas têm sentido. Sabemos quem realmente somos, não por experiência própria, não por um julgamento limitado de nossas mentes, mas por uma revelação própria do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com essas verdades. Elas venham a ter um efeito violento na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos faz lembrar de que um dia estaremos diante do Senhor para prestarmos contas, sempre lembrando de que as nossas obras, sim, são importantes diante do Senhor, mas nunca, jamais, são usadas como moedas de mérito para algum tipo de justificação. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus.